pode transformar corações, transformar vidas. Então fale conosco hoje, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar. Nós vimos que Números começa provavelmente lá no segundo ano, quando o povo deixou o Egito. E durante esse processo, no primeiro ano, eles chegam no Sinai. No Sinai eles recebem os mandamentos, recebem a orientação também de como deveriam servir ao Senhor. E nessa jornada, ao sair do Sinai, nós temos ali o livro de Levítico, que vai falar sobre os sacrifícios, como o povo deveria adorar ao Senhor, as ofertas que deveriam trazer, como cada um deveria agir. Números, então, no segundo ano que eles deixam o Egito, Deus começa a trabalhar na vida deles, faz uma contagem de homens que tenham mais de 20 anos, prontos para a guerra, e separa alguns para serem espias, para entrar na terra de Canaã, terra essa que Deus tinha prometido a eles, terra que mana leite e mel, terra esta que era dos cananeus, e que eles iriam entrar naquela terra e possuí-la. E quando eles chegam então perto, Deus então levanta, Moisés levanta espias e manda esses espias, e eles passam lá 40 dias. E quando eles voltam surpreendidos, porque eles trouxeram um escol, um cacho, que foi necessário 2 pessoas para poder carregar o cacho daquela fruta. Tamanho eram as frutas que Canaã dava. E eles ficaram surpreendidos. Sim, a terra é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que tem, assim, o escol, né, os cachos, os frutos, eles são na qual realmente é para sustentar todo o povo. Mas existem gigantes naquela terra. Existe um exército naquela terra, um povo grande naquela terra. E começaram então a instigar o povo ficou melindroso, o povo então perdeu a fé ali naquele momento diante da dificuldade, e começaram a pensar em voltar para o Egito. Alguns pensaram até pegar pedras para apedrejar Moisés. Então Josué e Caleb se levantam e dizem: não, nós podemos sim possuir aquela terra, não é? Nós cremos que sim, é possível, a terra tem gigantes sim. Mas se Deus fez a promessa, Deus é fiel para cumprir essa promessa, amém? Então se Deus falou algo para você, se você sabe a promessa, essa jornada que você está seguindo, não desista, fica firme, meu irmão, amém? Porque a incredulidade, ela traz prejuízos, a dúvida traz prejuízos, e durante esse período de dúvida, de incredulidade, Deus então se revela ao povo mais uma vez e traz um juízo para essa incredulidade. E Deus fala assim: então, vocês ficaram 40 dias na terra, cada dia que vocês ficaram lá espiando vai valer por 1 ano, que vocês vão ficar perambulando aí pelo deserto. Então eles ficaram 40 anos no deserto devido à incredulidade deles. E durante esses 40 anos, o que Deus fez? Ele fez uma transição de gerações. Aquela geração que saiu do Egito com mais de 20 anos, morreu no deserto. Menos 2 homens. Quem foram? Caleb e Josué. Por quê? Porque eles creram. E eles creram na promessa. E eles herdaram a promessa. Amém? E agora nós estamos nesse segundo momento, nessa segunda geração, na qual no capítulo 25, 26... fala de uma nova contagem da segunda geração que saiu do Egito com menos de 20 anos, e também aqueles que nasceram no deserto. Fizeram a contagem. Números 25, 24, 23, 24, nós vimos Balaão, aquele que Deus usa uma jumenta para falar com ele, mas nem a jumenta falando com ele resolveu, né? Tem muita gente que nem jumento falando com você está resolvendo às vezes. Não é? Balaão continuou no mau caminho ainda, mesmo uma jumenta falando com ele, não é? Então, não deu. Deus tentou, mas Balaão foi por ganância, por dinheiro,
não conseguiu profetizar mal contra Israel, mas orientou que as mulheres ali, medianitas, moabitas, elas pudessem então entrar no arraial dos israelitas e se oferecerem para eles, para o povo de Israel. Então foi uma sedução. E o povo caiu nessa sedução, capítulo 25. Deus trouxe juízo, morreu muita gente por causa disso. Não é? Cuidado, cuidado. Salmo 91 nos alerta sobre o laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? É grande o laço do passarinheiro? Precisa de um laço, para você pegar um passarinho, precisa de ser muito grande? Qual o tamanho de um laço para pegar um passarinho? Então preste atenção. Não são nos grandes laços que o homem cai. Não são nos grandes laços. Às vezes é uma sedução de palavras, aquilo que você está vendo nas redes sociais. Cuidado com o WhatsApp, cuidado com essa amiguinha, esse amiguinho do trabalho, cuidado com essa pessoa que senta ao seu lado, lá no ônibus, na condução. Cuidado, porque o laço do passarinheiro não é grande, não. Ele vem pequenininho, quase não dá para perceber. E de repente você está envolvido nesse laço. E aí acontece o quê? O juízo de Deus sobre a sua vida, o que aconteceu lá com o povo de Israel. Bem, capítulo 26, capítulo 27, nós vimos então as filhas de Zefolet, né? Vimos que essas mulheres, mesmo diante da exclusão social, mesmo com a possibilidade de perder ali a bênção de Deus, elas se levantaram com uma voz e proclamaram e trouxeram uma mudança na jurisprudência do povo de Israel, na qual elas conseguiram então herdar a terra que era prometida ao seu pai. E então, o que nós vimos na semana passada, não devemos ficar calados diante das injustiças. Tem muita gente perdendo a bênção porque está com a boca fechada diante do medo dos homens, diante das injustiças deste mundo. Lembre-se, você é a luz do mundo e o sal da terra. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então não temas, o Senhor é teu Deus, está contigo. Amém. E agora começamos um outro momento na qual Deus vai falar com Moisés. Moisés estava no auge, estava chegando já na terra prometida, ele estava assim na cara do gol, estava assim, apenas para cruzar o Jordão, estavam bem próximos. Mas Deus então vai falar com Moisés. Moisés estava no topo de sua jornada. O homem que viu Deus face a face, agora viria a terra prometida, mas apenas de longe. Isso aqui, de certa forma, é graça. O que é graça mesmo, igreja? É um favor que graça é um favor que nós não merecemos, não é? Graça é quando você ganha alguma coisa de graça, né? Você não paga nada. Isso é graça. A salvação é pela graça. Nós não pagamos nada por ela, não fazemos nada pela salvação, porque cremos que o sacrifício de Jesus lá na cruz veio nos redimir. O sacrifício dele é suficiente para nos salvar e nos limpar dos nossos pecados. Amém? Isso é graça, graça salvadora. Mas Deus se manifesta gracioso de outras formas, na qual Moisés, em Números capítulo 20, como nós já vimos essa história, Deus tinha mandado Moisés ir falar com uma rocha, para que através daquela rocha, lá em Cádiz, pudesse sair água. Moisés, escutando o povo falando muito, né? E tem o populacho que fica falando, e você fica dando ouvido para sua sogra. Não vou falar da minha sogra hoje. Você fica dando ouvido para esse familiar, para essa pessoa que te tira a paciência, para esse irmão, para essa irmã, para esse vizinho. Você está gravando ainda? Não põe lá não. Ela está acompanhando nas redes sociais. Daqui a pouco ela vai bater lá em casa. Então, você fica ouvindo muito essa pessoa falar no seu ouvido, no seu trabalho, esse populacho.
dizendo que não vai dar certo, dizendo que tem que voltar para o Egito, dizendo que o passado de escravidão é melhor do que o que Deus tem prometido para nós. Ei, você é um homem ou uma mulher de fé. Tome muito cuidado para não permitir que os dados inflamados de Satanás entrem no seu coração. Nós podemos ficar irados, sim, porque somos seres humanos, mas não podemos dar lugar à ira. A ira não pode permanecer no nosso coração. Quando alguém tirar você do controle, quando alguém pisar no seu calo, quando a sua esposa, o seu marido falar aquilo que te deixa nervoso, respira fundo e peça ajuda do alto. Porque esses 5 minutos você pode fazer bobagem, como Moisés fez, e perder de herdar aquilo que Deus tem prometido para você. Porque Deus nos perdoa dos nossos pecados, amém? Mas alguns pecados trazem consequências que vão durar uma vida inteira. Entende isso? Deus nos perdoa dos nossos pecados, amém? Mas tem pecados que trazem consequências que vão durar a vida inteira. E Moisés ali está provando, na qual Deus poderia ter matado Moisés na hora que ele bateu naquela rocha. Naquele momento que Moisés não tinha santificado a Deus. Deus poderia ter mandado um raio ali, como matou muitos israelitas. Deus poderia ter matado Moisés. Mas Deus foi misericordioso, gracioso com Moisés, que agora já com mais de 100 anos, aqui Deus permite que Moisés contemple a terra prometida. Isso é graça. Você não vai herdar, mas você vai ver. Você vai ver. Isso é graça. Deus permitiu que Moisés vivesse ainda mais anos. Isso é graça, isso é misericórdia. Mas há pecados que trazem consequências. Moisés não pôde pisar na terra prometida. Moisés não pôde herdar. Isso é justiça de Deus. E nós que somos homens e mulheres do Senhor, temos que tomar muito cuidado com aqueles 5 minutos, para que também nós não percamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Aqui vemos a graça, vemos o perdão de Deus sobre o pecado, mas a consequência. Por quê? Porque em um momento de ira, deixou de santificar o nome do Senhor diante do povo. Dentre todas as palavras tristes, ditas ou escritas, as mais tristes, talvez seja, poderia ter sido. Poderia ter sido. Você olhando para o seu passado, olhando para a sua vida, talvez algo que você diga assim, poderia ter sido. Se eu não tivesse acabado com esse casamento, se eu não tivesse me entregado a essa substância, se eu não tivesse dado lugar à ira, se eu não tivesse, poderia ter sido. Eu acho que é a pior coisa chegar no final da vida e você pensar, poderia ter sido. É uma frase muito triste. Há 4 coisas que não voltam mais. Há 4 coisas que, se nós permitirmos, elas vão e não vão voltar mais. A primeira é a palavra dita. Quantas vezes você quis engolir aquela palavra que você disse? Não foi mesmo? Quantas vezes naquele momento você acabou pronunciando uma palavra, agrediu uma pessoa amada, feriu e falou uma bobagem, trazendo uma maldição para dentro da sua casa, contra aquela criança, aquele menino, aquele filho na qual Deus te permitiu para ser a sua herança, e você saiu dos seus lábios palavras que você agora gostaria de ter engolido. Não é assim? Palavras que ditas não voltam. A flecha é lançada. Quantas vezes usamos para lançar algo e que não dá para pegar no alto e trazer de volta, já foi lançada e acabou machucando, ferindo uma outra pessoa. O tempo passado. O tempo passado. O tempo é algo tão precioso que, se a gente não usar de uma maneira sábia,
aquele tempo que passou, ele não volta mais. É verdade que tem muita gente que tenta resgatar aquele tempo do passado, mas ele não volta mais. O que já foi, já foi. O que está sendo hoje não será mais. Então o tempo passado ele não volta. E a quarta coisa que não volta é a oportunidade perdida. Quantas oportunidades bateram na porta e você não respondeu, não aceitou, não teve um ato de fé, não andou pela fé, teve dúvidas, e a oportunidade que foi, já não volta mais. Essa é uma mensagem sobre perder oportunidades por desobediência e dureza de coração. Porque a santificação importa mais do que os resultados. A forma na qual você faz as coisas importa mais do que atingir os resultados. Vocês foram rebeldes, diz o verso 14, 27, 14. Vocês foram rebeldes ao meu mandamento de me santificar diante dos olhos deles. Deus falando, vocês foram desobedientes, vocês foram rebeldes. Vocês não se santificaram. Moisés fez sair da água da rocha, sim ou não? Fez. Ele alimentou o povo que estava sedento. Conseguiu, teve êxito. Mas esse êxodo teve grandes consequências na sua vida. Mas ele não obedeceu o método de Deus. Ele bateu na rocha, quando Deus apenas mandou ele falar. Então não importa você atingir o resultado. O mais importante é fazer na maneira de Deus, na forma de Deus. Mesmo que você ache que vai demorar mais, mas o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. O tempo de Deus é kairós, é o tempo oportuno, é o tempo do Senhor nas nossas vidas. Não queira acelerar aquilo que Deus está te moldando, está te colocando num processo de amadurecimento. Não acelere, porque é bem provável que você não esteja preparado para isso ainda. Aos olhos humanos, o milagre aconteceu, mas aos olhos de Deus, a autoridade foi mal usada e o nome dele não foi exaltado. Obedecer a Deus é mais importante do que obter resultados. Não basta fazer para Deus, é preciso fazer como Deus quer. Lá em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, é um texto que nós temos que tomar muito cuidado. Isso é algo muito sério. Porque não basta você estar aqui na igreja. Não basta você dizer que você é um crente. Mateus 7, verso 20, 21. Vamos lá? Assim, pelos seus frutos, vocês, muito bem. Verso 22. Muitos, somos juntos? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aqui está alguém que fez muita coisa em nome de Deus. Aqui está alguém que estava reconhecendo que de alguma forma tinha feito muitas coisas em nome de Deus. Talvez ido à igreja, talvez ali usado o nome do Senhor para expulsar demônios, ver vidas transformadas. Mas o final desse texto, deixa lá, verso seguinte, verso 23. Então, vamos juntos? Então, nunca vocês... Isso é muito sério, porque não é somente aquilo que nós desejamos alcançar para Deus, mas é como chegar, como Deus espera que nós chegamos lá do outro lado. Não é apenas os resultados. Deus espera que nós sejamos santos, separados, e para que isso aconteça, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira,
É da forma dele, tem que ser da forma dele. É por isso que manhã após manhã, domingo após domingo, semana após semana, nós levantamos esta Bíblia e dizemos que esta é a palavra de Deus. Semana após semana dizemos que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço aquilo que ela diz que eu devo fazer. Por quê? Porque é da maneira que Deus deixou revelado para nós. Tudo aquilo que você precisa saber para a sua vida, ter uma vida abundante, seja no seu casamento, seja na sua família, seja na sua vida profissional, na sua vida de fé, nessa jornada que você está vivendo, está na palavra de Deus. É por isso que você precisa mergulhar nela, precisa estudá-la dia após dia. Porque algo muito triste é você chegar no final da sua jornada, bater na porta do céu, e Deus dizer assim: não te conheço. Mas Senhor, eu fui à igreja, eu fui dizimista, Senhor, eu fui ofertante, Senhor, eu profetizei. Ei, o Senhor está interessado naquilo que está no seu coração, que está no seu profundo do seu ser. Cuidado. Santificação é viver de modo que o nome de Deus seja glorificado em cada atitude. Santificação exige um esforço intencional. Lembra as duas palavrinhas que eu falei para você lembrar? Meribá e Cádiz. Meribá era a região ali. Meribá foi o nome da região que foi dado na rocha ali, que significa contenda. E Cádiz era a região que eles estavam, que significa consagração. Contenda ou esforço seria mais ou menos como John Marsh, que é um biblicista, escreveu, é como se Deus estivesse dizendo assim: é preciso esforço para a consagração. É preciso esforçarmos para que nós vivemos uma vida consagrada. Santificação não é um sentimento místico. Ser santo não é algo místico que você se isola e espera que isso aconteça. Santificação é um esforço prático diário. Todos os dias eu preciso me esforçar para alcançar, para que a cada dia eu possa ser melhor do que eu fui ontem. Para que eu possa não cair nos mesmos erros, para que eu possa cada dia desenvolver o fruto do Espírito na minha vida. É um esforço prático diário de obedecer a palavra de Deus, de negar a si mesmo, de alinhar as minhas atitudes com o caráter de Deus. Esforce-se. Esforce-se para santificar Deus em sua vida, em seus relacionamentos, principalmente no seu lar, com aqueles mais próximos, pois eles te conhecem, eles sabem aonde que a ferida está. Então esforce-se, esforce-se. Diga à pessoa que está ao seu lado: esforce-se. Deus espera que você se esforce para ser santo. Amém? Esforços. E algumas barreiras que nos impedem, que nos enfraquece nesse esforço de santificação, talvez, penso eu, que seria o egoísmo. Muitas vezes a pessoa é tão egoísta, só pensa em si mesmo, e diante dos relacionamentos, ela não está nem aí para os outros. A pessoa é tão egoísta que o mais importante para ela, ela pega e fala assim: não, o mais importante para mim é ser feliz. E vai pisando em todo mundo. Pisa quem está dentro de casa. Não tem relacionamento que sobreviva a isso. Quantos casamentos estão sofrendo por pessoas egoístas, narcisistas, que só querem tirar prazer, querem ter prazer independente do outro. Feche os seus olhos para o outro. Muitas pessoas estão sofrendo por causa disso. E essa é uma grande barreira quando você se fecha, porque o outro, ele é muitas vezes o parâmetro para nós reconhecermos diante deste mundo. E quando você se fecha para o outro, você praticamente se torna um psicótico, você se torna uma pessoa isolada em si mesmo. Porque você não enxerga as outras pessoas. Você não tem parâmetro mais para a sua vida.
O único parâmetro é você mesmo. Então, cuidado com o egoísmo, cuidado com esse orgulho, cuidado para você não se fechar dentro de uma bolha de você mesmo. Filipenses 2:3, Paulo alerta dizendo assim: não façam. Filipenses 2:3, não façam, vamos juntos? Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros. Porque muitas pessoas não aceitam a Jesus, não buscam santificação, não se envolvem numa igreja, porque elas querem viver isoladas. Elas são tão egoístas, porque quando nós olhamos para Jesus, o nosso Senhor, Ele diz que Ele veio não para ser servido, mas Ele veio para servir. Jesus nos ensina uma posição de humildade, que antes de eu olhar para os meus desejos, as minhas vontades, eu começo a contemplar e olhar para o outro, eu começo a me importar com o outro. Por isso que a Bíblia chama a igreja de luz do mundo e o sal da terra, porque o mundo está em trevas, as pessoas do mundo não estão dizendo para você se importar com as outras pessoas. O mundo, a mensagem do mundo é que você arrebente, que você se importe consigo mesmo, e que se for preciso, você vai pisando nas outras pessoas, sim. Mas quando nós olhamos a mensagem evangélica, a mensagem do Senhor, Ele nos ensina que nós devemos contemplar o outro, olhar o outro, e considerar às vezes o outro superior a nós mesmos. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Jesus disse que nós devemos ser simples como a pomba, mais astuto como uma serpente. Por quê? Há pessoas que gostam de aproveitar dos cristãos, sim ou não? Mas não por isso devemos fechar os nossos olhos para o outro, para a necessidade dos outros. Devemos avaliar cada uma das nossas ajudas. Se a pessoa está abusando, está te influenciando, querendo usar isso contra você, seja esperto. Mas não feche o seu coração para aqueles que precisam. Dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, antes de você olhar para o seu desejo, qual que é a expectativa dele, qual que é a expectativa dela? O maior índice de divórcio hoje, na década de 80, 90, estudos indicavam que o maior índice de divórcio era por causa da comunicação. Os casais não conseguiam se comunicar. Hoje, o maior índice de divórcio é devido a que a esposa e o marido, eles estão cada um vivendo de uma forma individual, buscando os seus próprios interesses. Ela agora pensando no mercado de trabalho, ele pensando no mercado de trabalho, e cada um seguindo um caminho diferente. Por isso que nós vemos hoje muitas brigas dentro do casamento, cada um querendo ir por um caminho. Isso devido ao egoísmo. Egoísmo. Porque quando nós rompemos com o nosso egoísmo, não é apenas aquilo que eu desejo, mas eu olho para o outro. E aí nós buscamos viver uma vida santa, reta, quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Segundo, uma outra barreira que impede uma vida santa é a falta de perdão. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei como é. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós aprendemos uma grande lição ali. Aqueles que estavam pregando Jesus naquele madeiro, era o mesmo que o Senhor estava dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabe o que fazes. Perdão, queridos. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Terceiro, influências externas negativas. Penso eu que talvez esse seja hoje o maior calcanhar de Aquiles de muitos matrimônios, de muitos relacionamentos. Tem muitos pais sofrendo aqui, porque este adolescente, porque esta criança, porque este filho, esta filha, está sendo influenciada por pessoas externas, mal intencionadas. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado a quem você tem dado ouvido.
1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 33, diz assim, vamos juntos? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que enfraquece muitas vezes a santificação, a sua vida diante de Deus, é quando você abre esse seu celular e permite que esse influenciador, que não está vivendo muitas vezes isso que ele está falando aí na tela, você permite entrar no seu coração. Muito cuidado com essas conversas que corrompem os bons costumes. Ferem aquilo que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. Ou um cônjuge começa a ter uma ilusão, começa a se imaginar dentro de uma situação que não é verdadeira. Isso começa a corromper o seu coração. Cuidado com o que você tem visto nas redes sociais. Cuidado com o que você tem ouvido deste homem, dessa mulher, este amigo, esta amiga. Se de alguma forma está te afastando de Deus, é melhor você bloquear isso. Pare de seguir essa página. Pare de seguir esse influenciador. E comece a viver e olhar para a palavra de Deus. Moisés viu a terra, mas não entrou. Verso 13, 14. Põe no número 14, só que muda a versão. Olha que interessante, voltando aqui ao número 27. Ele não perdeu a salvação. Muda a versão para a nova linguagem de hoje. Moisés não perdeu a salvação, mas ele perdeu a herança. Por quê? Números 27, 14, consegue mudar? Olha como que a nova linguagem de hoje fez a tradução desse texto. Dá para ajudar lá, Mateus? Corre lá. Números 27, 14, diz assim na nova linguagem. Porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto, dizem. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Isso. Vocês, vamos juntos? Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Até aí. O meu santo poder. Meu santo poder. Quantas vezes, diante de uma circunstância da vida, em vez de buscar a Deus, você busca uma solução humana. Moisés já tinha vivido uma situação parecida, se você conhece o contexto. Moisés já tinha vivido uma situação parecida, na qual Deus tinha mandado Moisés bater na rocha e sair água. Mas agora era uma outra situação parecida. E aqui que nós temos que tomar muito cuidado. Você pode estar vivendo uma situação que você já viveu, que é parecida com aquele momento, mas não se esqueça que tem um Deus que te conduz, que tem um Deus que está sobre a sua vida. Não esqueça que todos os dias você precisa buscar do alto a força que vem do Senhor, você buscar do alto, se encher do Espírito Santo para Ele iluminar o seu caminho e a sua jornada. Não é porque você já viveu isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Ei, sabidão, sabidona, presta atenção. Não é da sua forma. Não é da sua maneira. Deus tem uma forma de trabalhar e Ele espera que você viva uma vida santa, uma vida reta. Por mais que você tenha experiência, por mais que você seja um homem, uma mulher inteligente, não é na força do braço, não é na sua experiência que você vai resolver essa parada. A bênção de Deus está na obediência. E não obedecer da nossa forma, mas obedecer da forma que Ele espera. Por isso que precisamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos. É por isso que tem tanta gente que fica no meio do caminho, ele anda com Jesus, ele vive uma vida, uma fé fervorosa, alguns anos, 5, 6 anos, e de repente começa a murchar, começa a esfriar, porque a unção de ontem, meu irmão e minha irmã, a experiência do passado não serve. Nosso Deus é um Deus de hoje, é um Deus presente, por isso que Ele diz na palavra, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.
Não seja como Moisés, não seja como o povo no deserto. Por mais experiente e vivido que eles fossem, Deus a cada dia estava se revelando, a cada dia Deus estava falando com eles. Então naquele momento Moisés não se santificou, Moisés não ligou para o poder de Deus, Moisés estava numa experiência, num momento comum que já tinha vivido a outra vez. Eu bati na rocha lá, estou aqui de novo, o que eu vou fazer? Vou bater de novo. Mas você que está em Cristo, preste atenção. A vida, cuidado para não se acostumar com a vida de crente. Chacoalha a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, não se acostume com a vida de crente. Não se acostume com a vida de crente. Sabe por quê? Se você se acostumar, você vai começar a pisar aqui neste lugar e achar que é mais um culto normal, é mais um domingo qualquer, mais um dia que eu vou na igreja. Não é mais um dia, é o dia que o Senhor fez, e aqui o Senhor se faz presente. Então cada dia é um dia especial, cada culto é um culto especial, cada momento é um momento de encontrar-se com Deus Altíssimo, Deus vivo, porque nesta manhã Deus está falando e Deus quer falar contigo. Então não endureça o seu coração, abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Nós cremos que Deus fala, amém, igreja? Então não endureça, não se acha sábio muito aos seus próprios olhos. Confie em Deus, não confie na sua força, não confie na sua experiência. Não duvide, não fique trabalhando, agindo como você acha, mas como da maneira de Deus. Moisés, então, ele esqueceu do poder, ele não se santificou, ele não reconheceu diante do povo o santo poder de Deus. Nesta manhã você se lembre que pode estar maior dificuldade na sua vida, as lutas estão grandes, mas maior é o seu Deus do que os seus problemas, maior é o seu Deus. Deus tem todo o poder e nesse momento Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua casa, Ele pode mudar a sua família, Ele pode trazer solução a esse problema. Não duvide, porque você pode até fazer a água sair da rocha e ainda assim perder o que Deus tem preparado para você, se fizer com um coração duvidoso, com falta de fé, amargo, porque a obediência é o caminho da bênção. Depois de revelar a Moisés que ele não entraria na terra, Deus dá ordem detalhada sobre como o povo deveria adorá-lo. E sobre isso vamos falar semana que vem. Quero concluir dizendo, não viva longe de Deus. Não viva de longe o que Deus queria que você possuísse de perto. Moisés viu, mas Moisés poderia ter pisado, poderia ter dado. E tem muitas vezes que devido àqueles 5 minutos, você pode perder algo precioso da sua vida. Então o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus, vivendo no Espírito Santo. Eu não sei como você chegou aqui. Moisés é o nosso exemplo de que mesmo os grandes líderes precisam andar em temor e obediência. Mesmo você que já teve experiências poderosas com Deus, precisa viver em temor e obediência, em vigilância constante. Santificação não é opção para o crente. É o caminho para ver a Deus em ação agora e na sua eternidade. Isaías capítulo 1, verso 16, diz assim o profeta: lavem-se, vamos juntos? Lavem-se, limpem-se, renovam as suas más obras para longe dos meus olhos. Pare de fazer o mal. Pare. Que nesta manhã, pare. Ei, deixa Jesus limpar você hoje. Aqui não está falando de um banho,
Aqui não está falando de apenas entrar debaixo de um chuveiro e sair ali limpo de uma forma. Mas aqui está falando de algo espiritual. Lavem, limpes. Lavem-se pela palavra do Senhor. Limpes pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus tem poder para te limpar dos seus pecados. Nesta manhã, arrependa-se dos seus pecados. Permita que Jesus te limpe dos seus pecados. Verso 17, o profeta diz assim: vamos juntos? Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem, defendam a causa da viúva. Aprendam. Quando você achar que já sabe tudo, quando você achar que você não tem nada para aprender, é que você não entendeu nada sobre Deus ainda. Ah, queridos, quantas vezes eu mergulho na palavra de Deus e cada dia eu descubro algo novo sobre esse Deus. O quanto nós temos que conhecer sobre esse Deus, sobre a pessoa de Jesus. Aquele que vem buscar a sua igreja. Esse Deus poderoso. Aquele que é o leão da tribo de Judá. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que na palma da sua mão mediu todas as águas dos mares. Aquele que tem um controle do universo. Aquele que sabe o nome de cada estrela do universo. O quanto temos a aprender dele. Então não seja orgulhoso demais, diga assim, não, já sei tudo, não preciso mais na escola bíblica, não preciso nos pequenos grupos, não preciso fazer curso nenhum. Para que curso, pastor? Para que curso, pastor? Para que escola bíblica, pastor? Querido, se você acha que já sabe tudo, você não aprendeu nada sobre Deus. A cada dia precisamos acordar pela manhã e pedir: Deus, me revele mais sobre a sua presença, me ilumine mais a sua palavra, para que eu possa te conhecer. A cada dia precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Verso 18, ele diz assim, o profeta: vamos juntos? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Talvez você entrou nessa manhã perguntando: será que tem mais jeito para mim? Será que tem jeito na minha vida? Sim. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar hoje. Não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. Se você atender esse chamado do Senhor e permitir que Ele te limpe, Ele vai fazer uma nova vida, vai te dar uma nova vida, uma vida transformada. Permita hoje que Ele limpe os seus pecados. Abra o seu coração para Jesus, diz o verso 19. Vamos juntos? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, mais uma vez, se vocês estiverem dispostos, é obedecer da minha forma, é obedecer aquilo que Ele diz.